Você acompanha os canais de hardware e eles ficam falando tanto de placa de vídeo, porque as placas de vídeo estão caras, porque as placas de vídeo são isso, aquilo, outro, mas você pode estar boiando um pouquinho no tema, né? Afinal, como e por que uma placa de vídeo pode influenciar tanto no desempenho de um computador a ponto de ser um tema tão falado assim, de ser uma peça tão importante? Mas antes da gente falar isso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabrício, seja bem-vindo ao canal PC do Fafá. Está no episódio 3 da série, o guia que eu estou fazendo do leigo ao expert, que eu estou ensinando muitas coisas. Eu já falei sobre processador aqui no guia, já falei sobre memória RAM, e estou falando agora de placa de vídeo porque eu sei que vocês não aguentam mais esperar eu falar sobre isso. Reza a lenda que quem se inscreve aqui no canal aprende muito sobre hardware. Quando compra o computador, acaba escolhendo um computador bom e pagando bem menos. Então realmente só ganha quem se inscreve aqui. Então eu te desafio agora, ó, clica no botão de se inscrever, que pra mim é bom, que você se inscreve, pra você é melhor ainda porque você se dá bem. Então todo mundo ganha. E vamos nessa, vamos lá pro vídeo, né? Claro que pra você entender como uma placa de vídeo pode interferir no desempenho do seu computador, você precisa de entender como que ela funciona de fato. E basicamente a função de uma placa de vídeo é exibir uma imagem que vai aparecer no seu monitor ou em qualquer outra tela aí que você estiver usando. Mas assim, é muito fácil, né? Muito simples. Mas se a função dela é tão simples, por que tem placa de vídeo que custa R$8.000 e placa de vídeo que custa R$500? Vou te dar um exemplo que parece bobo, mas vai acabar vindo a calhar aí com a situação. Pensa no macarrão. Como assim, né, Fafá? Calma aí. Vou explicar pra você. Você tem um miojo, aquele miojinho ali que custa baratinho, vem até com tempero, né? E o macarrão mais premium. Vamos supor aí que você tem um espaguete, um molho branco, que tu pode acrescentar um monte de coisa nele. Todos os dois são macarrão e a função deles é a mesma, né? Que é alimentar. Só que um é considerado melhor do que o outro. Um tem uma função mais premium, né? Tu não vai fazer um almoço aí no domingão, chamar sua família inteira e vai dar miojo, vai servir miojo pra galera. Não, tu vai servir um macarrão ali, talvez um espaguetezinho ali com uma carninha top. Então, assim, os dois são macarrões, mas um é mais caro do que o outro porque um é considerado melhor que o outro. Um executa melhor a função de ser um alimento, né? De ser um macarrão. E com as placas de vídeo não é muito diferente. Existem placas de vídeo que executam melhor essa função de exibir a imagem na tela. Então o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Apesar da ideia ser bem simples. Isso porque para exibir as imagens na sua tela, ela precisa de renderizar, de processar todas essas imagens e elas vão aparecer para você em tempo real. Então não é um processo tão facinho assim. E algumas placas de vídeo que vão ser mais fortes e mais caras vão conseguir processar mais dados, vão conseguir entregar uma imagem com maior qualidade do que outras. Mas também não é só a qualidade da imagem ali que vai interferir no valor da placa de vídeo e na função que ela vai ter, tá? As tarefas que você faz em um computador podem exigir mais ou menos da sua placa de vídeo. Por exemplo, quando você abre um filme no computador, a sua placa de vídeo vai interpretar os dados ali do filme. Belezinha, é uma tarefa considerada até simples para as placas de vídeo hoje. Mas agora imagina esse mesmo filme que você só assistiu no computador, mas ao invés de assistir você vai pegar ele, abrir um programa de edição e dentro desse programa de edição você vai adicionar efeitos especiais ao filme, você vai cortar cenas e a sua placa de vídeo vai ter que exibir tudo isso em tempo real. Por exemplo, uma placa de vídeo que é capaz de processar dados o suficiente para você assistir um filme com uma taxa de fluidez bacana, não necessariamente vai ser uma placa de vídeo boa o suficiente para você fazer uma edição de vídeo, porque vai exigir muito mais processamento de dados, muito mais potência da sua placa de vídeo do que só assistir o filme. Agora imagina só, né? Eu tô falando de edição de vídeo. Imagina você abrindo um jogo no computador. O jogo não é como um filme, tem todo um cenário em 3D, você tá se movimentando e você controla o personagem em tempo real e a placa de vídeo tem que dar conta de processar todos esses dados ao mesmo tempo e mostrar para você na tela. Mas não basta só mostrar na tela, ela tem que te entregar com um nível de detalhes bacana, porque o jogo tem que estar bonito e ainda por cima tem que ter fluidez no jogo. Então pensa comigo, né? Uma placa de vídeo hoje para jogar, ela tem que ser muito boa, ela tem que ser muito forte. É lógico que tem edições que vão exigir muito da placa de vídeo, tem gente que trabalha também criando jogos, então vai precisar de uma placa de vídeo poderosíssima, mas o uso mais comum que a gente
gente vê que exige mais das placas de vídeo hoje são os jogos. E essa fluidez que a placa de vídeo tem que entregar para você na tela, ela é calculada por frames. Um frame é uma imagem que aparece para você na sua tela, um conjunto de frames por segundo cria uma sensação de movimento de vídeo. Então, o que você está vendo agora, eu aqui sou um conjunto de frames, um conjunto de imagens, estou passando ali repetidamente por segundo na sua tela, que dá a sensação do vídeo. No cinema antigo descobriram que uma sequência de 24 frames por segundo já passava uma boa sensação de movimento para você assistir um filme. Inclusive tem filmes que usam esse padrão até hoje. Mas para jogos, a exigência também ainda é maior. Isso porque para você jogar com uma qualidade bacana, para o jogo ter um tempo de resposta legal, no mínimo você exige hoje 30 frames por segundo na tela, ou seja, 30 imagens passando ali rapidamente durante 1 segundo. E para você ter uma jogatina com padrão ótimo mesmo assim, bacana, são 60 frames, que é o dobro ali de 30, então é muito mais exigente do que um filme que precisa ali de 24 frames por segundo. E acima de 60 frames por segundo, meu filho, aí o céu é o limite, né? Quanto mais frames, melhor. Então, um dos públicos mais exigentes hoje na hora de comprar a placa de vídeo é o público gamer. Isso explica muito por que eu direciono muito conteúdos para quem joga aqui no canal. Quando eu monto um PC gamer, eu estou montando um PC muito potente, um PC muito bom para um público exigente. Por isso que agrada a maioria das pessoas. E se a gente for um pouco mais fundo, a gente começa a entender o que faz uma placa de vídeo ter um desempenho melhor do que outra placa de vídeo. Só que para isso você precisa entender um contexto em que uma placa de vídeo funciona, e é bem parecido com o corpo humano, que tem vários órgãos e células e por aí vai, né? Uma placa de vídeo tem vários componentes dentro dela. O principal componente responsável por entregar um bom desempenho é um chip que algumas pessoas chamam de chip gráfico, também tem o nome de GPU, que é uma sigla para Graphics Processor Unit, mais ou menos, né, unidade de processamento gráfico, traduzindo é algo por aí. Essa unidade de processamento gráfico, a GPU, ela executa uma série de processos para a exibição da imagem na sua tela, que envolve a elaboração de elementos gráficos, a escolha, a exibição das cores que vai aparecer para você e também a inserção de efeitos. É uma ideia bem parecida com as instruções dos processadores que a gente aprendeu no episódio 1 aí da nossa série, do nosso guia. Recomendo que você assista porque você vai ver que é bem legal mesmo o modo como funciona. Então, só para ficar mais claro, dentro da placa de vídeo a gente tem a GPU e dentro da GPU a gente tem o funcionamento ali também dividido em tarefas, dividido em etapas. Dentro do GPU a gente tem uma tarefa que é a tarefa do Pixel Shader. Ele é responsável pela exibição de gráficos em 3D, mas ele renderiza essa exibição de gráficos em cada pixel da sua tela. Um pixel da sua tela é um pontinho minúsculo aí que tem na sua tela, que uma soma deles forma a imagem que está aparecendo para você. Nós também temos o Vertex Shader, não sei se a minha pronúncia está muito boa, mas ele parece muito com o Pixel Shader, só que ele é responsável por renderizar mais formas geométricas, ajudando elas ali a criarem uma forma mesmo para ser exibida para você. O Texture Mapping Unit, abreviado aí TMU, é responsável por adicionar texturas àquilo que você vê. A ideia de adicionar texturas parece muito simples, mas ele trabalha com um sistema de bitmap e transparências, então ele coloca uma textura sobre a outra, redimensiona o tamanho, rotaciona, é algo realmente bem complexo e bem pesado para a placa de vídeo. Por último, a gente tem o Render Output Unit, que é o ROP. Ele é responsável por dar o acabamento final e exibir cada pixel aí da sua tela, né? Ele que joga a imagem para sua tela. Então ele também aplica filtros, efeitos de profundidades, entre outros, faz os últimos ajustes e manda para você. Então, só para organizar a sua cabeça, olha que interessante, dentro da placa de vídeo a gente tem a GPU, que tem aí essas outras tarefas dentro dela, e agora eu vou falar para você o que faz o desempenho da GPU, que é o chip gráfico ali que está dentro da placa de vídeo, e basicamente a quantidade de núcleos que esse chip tem e também a frequência com que cada núcleo opera. Uma placa de vídeo pode ter milhares de núcleos dentro da sua GPU, realmente é algo muito
absurdo mesmo, muito grande. Vale lembrar também que a cada período de tempo que saem novas placas de vídeo, elas saem com tecnologias muito melhores e realmente às vezes de uma geração de placa de vídeo para outra a gente tem um avanço de desempenho gritante e não necessariamente só o número de núcleos e a frequência de cada núcleo vai alterar o desempenho. Além da GPU, dentro da placa de vídeo nós temos uma memória que é responsável por se comunicar rapidamente com esse chip da placa de vídeo, que é a GPU. Então a gente chama essa memória de VRAM. A VRAM ela é muito parecida com a memória RAM. A gente viu no episódio 2 aqui do nosso guia que a memória RAM se comunica diretamente com o processador. Os aplicativos que você executa no seu computador, eles ficam salvos ou no seu HD ou no seu SSD. Esse sistema de armazenamento ele é bacana porque consegue armazenar muita coisa, mas ele não é tão rápido quanto uma memória RAM ou quanto a VRAM da sua placa de vídeo. A GPU ela é muito rápida, ela tem um montão de núcleo, ela consegue processar muitos dados ao mesmo tempo. Então se ela fosse acessar ali os dados direto do HD ou do SSD, você ia perder desempenho porque ele ia enrolar lá, demorar um tempão para entregar o que o processador precisa. Então a VRAM ela vai direto lá no HD ou no SSD, pega os dados que o processador gráfico, que a GPU vai precisar, antes mesmo dela precisar. Então, quando a GPU precisa, ela vai direto na VRAM e agiliza muito o processo, né? A memória de vídeo, a VRAM, ela é tão parecida com a memória RAM que antigamente nós tínhamos algumas placas de vídeo que simplesmente pegavam ali um pouquinho da memória RAM e transformavam a memória de vídeo para se comunicar direto com a GPU. Então, assim, você sacrificava a memória RAM do seu computador para usar na placa de vídeo. Hoje isso não é tão utilizado em placas de vídeo. A gente tem ali os chip gráficos integrados dentro dos processadores, que eu vou falar mais em outro vídeo, que recrutam dessa memória RAM, né? Então, como não cabe a memória ali dentro do processador e tudo mais, ele pega da memória RAM. Mas realmente, para não embolar sua cabeça, vamos ficar só com o conteúdo da placa de vídeo aqui hoje. Hoje no mercado a gente encontra placas de vídeo sendo vendidas com 1 GB de VRAM, 2 GB de VRAM, 4 GB, 6 GB, 8 GB e por aí vai. Tem até placa de vídeo com 16 GB de VRAM ou mais. Mas de nada adianta a placa de vídeo ter um montão de VRAM se a GPU que vai fazer uso dela não for boa o suficiente para conseguir utilizar todos aqueles dados que estão armazenados lá. Então às vezes a gente encontra uma placa de vídeo que tem 2 GB de VRAM que traz mais desempenho do que uma placa de vídeo que tem 4 GB. Isso porque às vezes o chip gráfico da placa de vídeo de 2 GB é mais forte do que o chip gráfico da placa de vídeo que tem 4 GB. A VRAM também afeta outros detalhes, como por exemplo a resolução que o seu computador vai exibir, a questão das texturas, mas eu vou falar isso mais detalhadamente em um próximo vídeo, então recomendo que você se inscreva aqui no canal para não perder esse conteúdo quando sair, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, vai ser muito interessante. Mas vamos organizar aqui o pensamento sobre o que você aprendeu nesse vídeo até agora, bem resumidinho mesmo. Você aprendeu que a função básica de uma placa de vídeo é exibir imagens para você, entendeu o que faz uma placa de vídeo ser mais poderosa do que a outra e também que tarefas podem exigir mais da placa de vídeo, o que vai fazer você precisar de uma placa de vídeo melhor e mais potente. Você também foi um pouquinho mais a fundo no tema porque eu quis deixar você com gostinho de quero mais, foi proposital. Então olha, ainda tem muita coisa para falar sobre placa de vídeo, realmente não daria para pôr tudo em um vídeo só. Mas antes eu quero saber se esse vídeo te ajudou de alguma maneira ou se tem algo mais específico que você queira saber sobre o tema. Então é muito importante o seu comentário para eu aprender sobre isso, beleza? Na próxima tela vão estar aparecendo alguns vídeos que eu recomendo que você assista, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!